Pessoal do sétimo ano, um grande abraço para vocês. Essa semana a gente está estudando sobre a fase de Brasil-Colônia, como é que foi a economia naquela época, como é que foi o ciclo de produção que se desenvolveu naquele período. Nós temos inicialmente aquele período do ciclo do pau-brasil, de exploração, ainda ali naquela fase antes do Brasil se tornar colônia, né? Lembrando, os portugueses chegaram no Brasil em 1500 e de início não se interessaram em colonizar, ou seja, em povoar o território brasileiro. Então eles tiveram um momento inicial chamado ciclo do pau-brasil, só cortando essa madeira e levando embora para a Europa, levando embora para Portugal, né? Esses serviços na época eram feitos pelos próprios indígenas, que cortavam a árvore, ficavam até carregando nas naus portuguesas essa madeira, em troca de pequenas bugigangas, pequenos utensílios, chamado escambo. Então nós temos aí o primeiro ciclo do pau-brasil. Depois a gente tem, a partir da segunda metade do século XVI, anos 1550, 1560 em diante, nós temos a chegada da cana-de-açúcar, plantio da cana-de-açúcar em grande escala aqui no Brasil, né? Os chamados latifúndios, né? As grandes fazendas, as grandes extensões territoriais, a chamada plantação, que é uma monocultura de cana-de-açúcar, né? Basicamente predominando só cana-de-açúcar para a produção de cana do açúcar, né? Nesses famosos engenhos que a gente teve no Brasil, final ali do século XVI, né? Final dos anos 1500, praticamente em todo o século XVII, anos 1600, a gente teve a predominância do plantio da cana-de-açúcar nessas grandes fazendas, nesses grandes latifúndios, né? E o ciclo do açúcar, da produção do açúcar nesses engenhos, ele vai até o final do século XVII, início do século XVIII, quando começa a declinar devido a outras situações de mercado na Europa. Os holandeses também começaram a plantar muita cana nas Antilhas, produziam um açúcar de muito boa qualidade, até de menor custo, e acabaram roubando um pouco esse comércio de Portugal com a Europa, né? Então a gente tem, marcando aí o final dos anos 1500, praticamente todos os anos 1600, o chamado ciclo de produção do açúcar, né? Os engenhos, né? E toda essa mão de obra que toca esses engenhos, que planta essa cana, que produz esse açúcar, basicamente é uma mão de obra de escravos negros que vieram da África forçosamente, né? Tragos pelos chamados navios negreiros, em condições íngremes, em condições totais de falta de higiene. Mais à frente a gente pode até ver uma aula mais específica sobre a questão dos navios negreiros, como era, né? O transporte dos negros escravizados, aliás, que viriam a ser escravizados no Brasil, o transporte desses negros aprisionados na África, vindos para o Brasil nesses navios negreiros, verdadeiros depósitos de gente, né? Muitos nem chegaram a portar aqui no Brasil, morreram pelo meio do caminho, devido a doenças, devido a ter fome, sede, e esses corpos durante as viagens eram jogados ao mar como se fosse um bicho, uma pedra, um negócio qualquer. O negro naquele período era considerado tudo menos gente, menos ser humano, por aqueles cruéis daquele momento. Então a gente retorna a esse assunto. A gente passou por esse ciclo do pau-brasil, temos aí o ciclo da cana-de-açúcar, produção do açúcar aqui no Brasil, nos engenhos, e no início do século XVIII, 1730, 1740, os bandeirantes, aqueles paulistas que exploraram o interior do Brasil, acabaram descobrindo ouro, jazidas de ouro, em grandes quantidades aí em Minas Gerais, também em Goiás e Mato Grosso, mas a quantidade maior foi em Minas Gerais, ali na região de Ouro Preto, São João del Rei, Tiradentes, né? Aquelas cidades históricas mineiras, né?
que se desenvolveram naquela época e que elas existem até hoje, né? Inclusive uma boa opção aí para passeios em cidades históricas, né? Conhecer as cidades mineiras ali, Tiradentes, Mariana, Ouro Preto, São João del Rei, são cidades que remontam àquele período de mineração no Brasil, de exploração de ouro. Era uma exploração de um modo aluvião. O que vem a ser isso? Porque o ouro ele estava em situações disponíveis assim, quase que na flor da terra, né? Nos rios, peneirando lá, fazendo os serviços lá de coleta desse ouro, o chamado aluvião, porque estava bem propício, não precisava muito sacrifício para achar esse ouro. E isso atraiu muita gente para o Brasil. Houveram brigas, guerras internas pela exploração desse ouro, né? Vieram muitos forasteiros, não só de Portugal, como de outros países, tentando, entre aspas, pegar essa boquinha de exploração de ouro, né? Uma das que mais marcaram a época lá foi a chamada Guerra das Emboabas, que foi uma guerra dos paulistas que acharam esse ouro inicialmente contra os forasteiros que vinham de fora tentando também explorar, mas eles não sabiam nada desse ouro antes, nem eram aqui do Brasil, né? Mas vieram no intuito de explorar e de levar vantagem em cima dessa extração do ouro das terras mineiras. Então a gente tem esses ciclos de produção. E aqui também, na exploração do ouro, predominou a mão de obra escrava negra, né? Então, a não ser lá no ciclo do pau-brasil, que a exploração e corte das árvores era feita pelos indígenas para os portugueses, depois, a partir do momento do advento da cana-de-açúcar, dos engenhos, da produção de açúcar, muitos índios já tinham sido dizimados, não só mortos pelos portugueses, como através de doenças também, que eles não eram imunes a muitas doenças que os portugueses, os europeus trouxeram lá daquele continente. Então, com a falta de mão de obra, até alguns indígenas que ainda tinham, os jesuítas começaram a proteger, não deixaram escravizados. Devido a algumas situações, então, ficou mais viável trazer os negros africanos, que além de tudo se dava muito lucro também para esses traficantes, que buscavam, que vendiam negros para os fazendeiros, para os colonos aqui. Então isso, além de tudo, dava lucro, porque o negro era vendido como se fosse uma mercadoria. Não era um ser humano, era vendido como uma mercadoria, como um animal, para trabalhar, né? Sem direito algum, diga-se de passagem. Uma das fases mais terríveis aí da sociedade brasileira daquele momento, e que sofrem até hoje com racismo, um racismo, entre aspas, camuflado, mas que ainda existe, né? A gente sabe disso. Então, nós temos esses três ciclos, o ciclo do pau-brasil, o ciclo do açúcar, o ciclo da produção mineradora, e junto com isso a gente teve algumas plantações, como plantação do tabaco, de algodão, mas em proporções menores, né, aqui no Brasil. O que predominou foi basicamente isso. E depois, ao final, embora não esteja aqui nos nossos textos, mas ao final dos anos 1700, e ali pelo início dos anos 1800, nós começamos a ter o plantio do café aqui no Brasil, que foi trago por Francisco de Melo Palheta. As primeiras mudas foram plantadas aqui no Brasil, e depois, a partir dos anos 1800 em diante, com o declínio total quase que dos engenhos de açúcar, com o fim do ciclo do ouro, porque não havia mais ouro para se explorar, de tanto que foi explorado aí entre 1730 e 1780, se acabaram com as jazidas, né? E ao final desse período começa-se a predominar no Brasil o plantio do café, que foi aí durante os anos 1800, início dos anos 1900, o que marcou a economia do Brasil. Então a gente diz, no período colonial, né, o ciclo do pau-brasil, o ciclo
de produção do açúcar, ciclo de produção mineradora e depois, já quase que encerrando essa fase de colônia, o ciclo do café, que é o que predominou aqui no Brasil. E junto com isso, assim, de um pouco menor relevância, aí tivemos outras culturas, como eu já citei, cultura do tabaco, cultura do algodão, tivemos uma fase de exploração de borracha lá na Amazônia, mas que isso aí foram ciclos menores que não predominaram durante tanto tempo. Tudo isso, essa mão de obra, levada a cargo dos negros africanos que vieram forçadamente aqui para o Brasil, chamado tráfico negreiro, que predominou durante muitos anos no Brasil e sendo a mão de obra escrava negra a principal força de trabalho no Brasil colônia. Galera, um grande abraço para vocês. Esse é o conteúdo dessa nossa aula dessa semana, comentando sobre os ciclos de produção econômico do Brasil colônia, essa mão de obra escrava que predominou nesse momento, os escravos forçadamente tragos da África. Façam essa leitura bem feita para vocês compreenderem bem os textos. Vocês vão poder responder com tranquilidade, sem problema algum, as perguntas que seguem no final dos textos que vocês vão ler, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade. Tudo de bom e até lá.